Um bom dia a todos. Eu acho que hoje os espíritos travessos me passaram uma peça. Eu acabei vindo e trazendo algo que não era para ser hoje. Então, como você poderia vir acessar para mim na internet aqui? Então, vamos ver o que hoje conseguimos fazer à medida do possível. Então, hoje o nosso tema da prece é pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Nesse capítulo 27, Pedi e obtereis, que temos estudado já há várias semanas, o Evangelho vem enfatizando sobre a necessidade e a eficácia da prece. Iniciou com a qualidade da prece, a eficácia da prece, a ação da prece e a transmissão do pensamento, preces inteligíveis, e hoje da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. E ainda nesse capítulo, mais adiante, outras semanas, teremos mais 2 itens, que serão instrução dos espíritos na maneira de orar e alegria da prece. Vejamos que o capítulo 27 é intitulado Pedi e obtereis. E Marcos, no capítulo 11, no versículo 24 do Evangelho, diz: o que quer que pedires, que seja que pedires pela prece, crede que obtereis e vos será concedido. Muitas pessoas alegam que não se deve orar pelo outro, que cada um deve trilhar sua vida, seguir seu caminho, por seus próprios meios. Que essa história de orar não tem a menor importância, nem influência nenhuma. Quem diz isso não tem. Não vamos nem falar que não conhece a bondade de Deus, que nos dá a ferramenta de auxílio para nós e para os outros. Mas também não tem nenhuma noção de magnetismo, que é algo que a própria ciência já comprovou. Na Universidade da Califórnia, fizeram um estudo com pacientes em estado crítico de um hospital. Separaram em 2 grupos, sendo que pessoas diariamente de um grupo. Não demoraram. Os médicos observaram que os pacientes que recebiam orações diárias começaram a reagir mais rapidamente ao tratamento, enquanto o outro grupo continuava a ter a sua recuperação tão lenta quanto antes. Isso, os pacientes não sabiam das orações. Na verdade, esse tipo de pesquisa vem se realizando muito frequentemente e no mundo inteiro. Quando temos alguém doente, ou se vemos algum acidente na estrada, o que fazemos? Pedimos socorro para alguém. Ligamos para alguém. A prece é a mesma coisa, só que numa visão diferente. É um pedido de ajuda ao plano espiritual. Então, o Evangelho nos diz que os espíritos sofredores reclamam por preces, e ela lhes é útil, porque vendo que pensam neles, sentem-se mais confortados, menos infelizes. Assim como nós encarnados, quando estamos longe de alguém que amamos, sentimos saudades. E quando as pessoas nos ligam, nos mandam uma mensagem, isso nos traz um conforto muito grande. Do mesmo modo, os desencarnados sentem essa saudade, porque eles partem do plano terreno, levando todas as energias, toda essa saudade, todo esse amor. Como sabemos, apenas perdemos o corpo físico, o nosso espírito continua igual. Então, as preces fazem com que eles sintam essa mensagem de amor, esse reconforto do plano terreno daqueles que deixaram. A lembrança
daquele querido que já está lá no plano espiritual, acrescido dessa energia amorosa da oração, então eles se sentem completamente confortados. E sabemos muito bem o valor do pensamento e muito mais da oração feita com a intenção de auxiliar. Sabemos que a morte não existe. Sabemos que o que deixa de viver é apenas o corpo físico. E esse espírito que habitava esse corpo físico quando parte para outro plano da vida, leva com ele, do mesmo modo como nós encarnados temos as dores, os amores e a saudade, eles também continuam com todos esses sentimentos. Então, como é reconfortante quando alguém envia um pensamento, uma energia de amor e alento. Na próxima semana será o dia de finados, dia em que é tradição irmos ao cemitério, orar pelos falecidos. É do nosso conhecimento, através da doutrina espírita, que lá no cemitério não está o nosso ente querido. Seu espírito já está em outras paragens. Mas nada impede que esse dia seja lembrado e até comemorado. Sim, comemorado. Se a nossa verdadeira vida é a espiritual, por que nós somos tão egoístas? Porque queremos que aqueles que amamos sempre junto de nós, mesmo que esteja sofrendo com um corpo já em más condições. Dizemos que cremos em Deus, que Deus é infinitamente bom e justo. Então, se Deus é infinitamente bom e justo, e confiamos que Ele sabe o que é melhor para nós, quando dizemos que nós, cada um em particular, então, se Ele sabe e confiamos nele, como duvidar que aquele que partiu está recebendo de Deus o que é melhor para ele? Se somos separados de seres ainda jovens, mesmo em tenra idade, como duvidar da infinita bondade do Criador, de que esse ser já cumpriu a sua missão, apenas pelo nosso orgulho que queremos que ele fique? Mas voltando ao dia de finados, é uma data instituída pela sociedade no calendário social. E nada impede realmente de irmos ao cemitério fazer a parte social. Lá encontramos com todos os outros familiares e amigos para fazer as nossas orações, com o mesmo objetivo: orar pelos nossos queridos. E é bem possível que os mentores espirituais até os tragam ali para receber todas aquelas homenagens e fortalecimento. Pois o Evangelho continua nos dizendo que a prece tem sobre os espíritos desencarnados uma ação mais direta. Reergue-lhes a coragem, excita-lhes o desejo de se levarem pelo arrependimento e pela reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que ela não só pode aliviar, mas abreviar seus sofrimentos. Nesse dia em especial, não olhemos para a morte, mas sim para a vida, para a verdadeira vida do Espírito que resplandece e que segue seu curso. Os mentores espirituais aqui nos afirmam mais uma vez a importância da prece, também pelos desencarnados. Mas e como orar? Dizer palavras bonitas? Longos e belos versos decorados? Não, eles sugerem palavras simples, poucas palavras, com sinceridade,
que tem mais eficácia do que belas frases sem sentimento algum. Mais uma vez, são os espíritos que nos dizem: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. A prece, portanto, é um mecanismo de comunicação. E dentro desse mecanismo, nós somos o emissor e o receptor é quem está do outro lado. E essa nossa vibração de amor, emitidas com verdadeira elevação de sentimentos, ela chega aonde a gente quer. E traz um refazimento para os dois lados. Para aquele que está recebendo, mas também para nós que estamos emitindo. Pois, como colocamos dias atrás, quando falávamos sobre a prece é uma comunicação com Deus. Então, se estamos conectados com Deus em nosso coração, no momento da prece, em primeiro lugar, quem está recebendo essas vibrações do mais alto? Somos nós. Aí sim repassamos essas vibrações aos seres para quem estamos orando. Essas vibrações nos causam um verdadeiro bem-estar. Também nos diz o Evangelho que certas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque na sua crença não há para a alma senão duas alternativas: ser salvas ou condenadas às penas eternas. E num e no outro caso, a prece é inútil. Na Terra, quando um homem é condenado perpetuamente, mesmo que não tenha nenhuma esperança de obter absolvição, é proibido a uma pessoa caridosa ir-lhe sustentar as correntes para aliviar o peso? Quando alguém está atacado de um mal incurável, e porque não oferece nenhuma esperança de cura, é certo abandoná-lo sem nenhum alívio? Se agirmos assim, onde está a caridade? Cristo, que tanto pregou o amor ao próximo? Então, mesmo admitindo por um instante essa crença das penas eternas, que ou a alma já está salva ou perdida eternamente, perguntamos, se nessa hipótese é lógico, é caridoso e cristão rejeitar a prece pelos condenados? Essas preces, por impotentes que sejam para os aliviar, não são para eles um sinal de piedade que pode abrandar seus sofrimentos? Será que com essas preces não podemos melhorar a qualidade de vida daquele que cumpre sua sentença, sem esperança de liberdade ou de cura em caso de doença? Porque não acreditamos nas penas eternas, não quer dizer que não acreditamos nas penalidades temporárias. Porque Deus, na sua infinita justiça, não pode confundir o mal com o bem. Ora, negar nesse caso a eficácia da prece seria negar o poder da consolação, do encorajamento, dos bons conselhos e dos fluidos benfazejos que são transmitidos através da prece. Seria negar a força moral transmitida por aqueles que nos querem bem. Outros ainda afirmam que nada do que eu disser, nada do que eu fizer vai mudar os decretos divinos. De acordo com esse pensamento, o homem, nós, deveríamos apenas nos curvar, nos submeter perante a vontade de Deus e adorá-lo. Porém, há uma compreensão equivocada, ou um desconhecimento da lei divina. Nesse caso, sobre o dogma das penalidades eternas.
Se uma pessoa condenada a essas dores, mesmo que ela se arrependa, mesmo que ela sinta remorso e queira melhorar, ainda assim, por mais que ela se esforce, será inútil, uma vez que ela está condenada eternamente ao sofrimento. Por outro lado, enquanto essa condenação eterna não é decretada, acredita-se que caso o indivíduo cumpra aquela pena, aquele período temporário, a dívida acabará e estará liberto daquela condenação. Mas será que o condenado, após cumprir aquele período de punição, após sua libertação, sem que tivesse sentido nem um pouco de remorso, de arrependimento sobre o mal cometido, será que ele não poderia voltar a cometer erros? Quantos exemplos disso temos aqui no nosso plano? De condenados que cumprem sua pena, são libertados e com suas dificuldades morais iguais, voltam a cometer o mesmo tipo de crime, senão, muitas vezes, até piores. Então, nessas duas situações observamos um contrassenso. Enquanto que na primeira, o homem arrependido, com remorsos, buscando com muito esforço se livrar de suas mazelas morais e físicas, uma vez condenado, de nada adiantará. Não haverá mais solução para ele. Isso é quando acreditamos nas penalidades eternas. Por outro lado, alguém que tenha cumprido sua pena, uma pena temporária, é liberto, ainda que possa permanecer no erro. A lei divina não funciona assim. A lei divina é previdente e sábia. Ela sempre é justa e igual para todos. E é extremamente misericordiosa. Poderíamos resumir a lei divina assim: o homem sofrerá sempre as consequências de suas faltas, não ficando uma sequer sem o devido reajuste, sem a devida punição. Mas não vamos entender que é Deus que pune, não. Aqui nós estamos sujeitos a outra lei, que é a lei de ação e reação, de causa e efeito. Se eu jogar uma bola na parede, existe uma lei, que é da física, que diz que se eu jogar a bola na parede, ela vai voltar, com a mesma intensidade e me atingir. São leis naturais, e negar essa lei seria dizer que aquela bola que me acertou é um castigo de Deus, sem que eu nada tivesse feito. Vale o mesmo dizer que eu tenha plantado um pé de limão e na hora de colher, quisesse colher maçãs. E na hora dessa colheita, quando eu colhesse os limões, reclamasse para Deus por que não colhi as maçãs que eu queria. Então, o sentido da eternidade das penas é que a punição vai durar enquanto eu estiver plantando coisas ruins. Eu vou colher coisas ruins, não como castigo, mas como aprendizado. Porque chegará o dia, chegará o momento em que aprenderemos a agir no bem. Pois chega um dia que o espírito cansa de sofrer, cansa de passar pela dor. E na maioria das vezes, quer dizer quase sempre, nós somos impulsionados para a frente através da dor. Pois quando tudo está bem, quando tudo está calmo, estamos numa zona de conforto e não queremos nos mexer. E na questão 1006 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a duração dos sofrimentos do espírito pode ser eterna? E a resposta vem do Espírito São Luís: sem dúvida, se for eternamente mal, quer dizer, se não deva jamais se arrepender nem se melhorar, ele sofrerá eternamente. Mas Deus não os criou senão simples e ignorantes,
e todos devem progredir num tempo mais ou menos longo, segundo a sua vontade, isto é, segundo a vontade do Espírito. A vontade pode ser mais ou menos tardia. Como há crianças mais ou menos precoces, contudo, ela vem, cedo ou tarde, pela irresistível necessidade que o espírito experimenta de sair de sua inferioridade e ser feliz. A lei que rege a duração das penas é, pois, evidentemente sábia e benevolente, visto que subordina essa duração aos esforços do espírito. Ela não lhe tira jamais seu livre-arbítrio. Se dela faz mau uso, suporta-lhes as consequências. E na questão 1009, segundo esse entendimento, as penas impostas não o seriam jamais pela eternidade? E agora é Santo Agostinho que responde: interrogai vosso bom senso, vossa razão. Perguntai-vos se uma condenação perpétua por alguns momentos de erro não seria a negação da bondade de Deus? Que é, com efeito, a duração da vida, fosse ela de 100 anos em relação à eternidade? Eternidade, compreendei bem essas palavras. Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperanças por algumas faltas. Vosso julgamento não rejeita semelhante pensamento? Que os antigos tenham visto no Senhor do Universo um Deus terrível, ciumento e vingativo, isso se concebe, na sua ignorância, emprestaram a divindade às paixões dos homens. Mas não está aí o Deus dos cristãos, que coloca o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas no lugar das primeiras virtudes. Poderia ele próprio faltar às qualidades das quais faz um dever? Não há contradição em atribuir-lhe a bondade infinita e a vingança infinita? Dizei, antes de tudo, que ele é justo e que o homem não compreende sua justiça, mas a bondade. E ele não seria bom se consagrasse penas horríveis, perpétuas, à maior parte de suas criaturas. Poderia fazer a seus filhos uma obrigação de justiça se não tivesse dado os meios de compreendê-lo? Aliás, não é o sublime da justiça, unida à bondade, fazer depender a duração das penas dos esforços do culpado para se melhorar? Aí está a verdade dessas palavras, a cada um segundo as suas obras. E das palavras de Emmanuel na psicografia de Chico Xavier. Atentos à verdade de que a morte, sendo a desencarnação da alma, nem sempre é a libertação do espírito. Não podemos esquecer que as portas do sepulcro geralmente não acolhem criaturas purificadas a caminho do céu. Há quem parta do mundo, carreando posições que lhe devastam a mente. Quem se despede do corpo de carne sob labaredas invisíveis de ódio e que se afaste da experiência física, cultivando a erva brava da ignorância, requisitando o concurso das horas para que se reajustem e se esclareçam. Então, que nossas preces, nossas orações de amor possam alcançar os nossos irmãos, tanto encarnados como os desencarnados, levando para eles, principalmente aos desencarnados, o nosso amor, a nossa energia, a nossa gratidão a Deus por permitir que tenham convivido conosco.
Muito obrigada a todos, um bom domingo e um bom dia. Muito obrigada.